Cumplicidade. O que é ser cúmplice com seu amor, com seu parceiro e a sua parceira? Palavra bonita, cheia de expectativas e cheia de emoções que podem facilitar bastante a vida de um casal, mas também pode destruir a relação. Como estamos aqui para poder facilitar e criar um novo futuro, vamos falar um pouco dela. Nós vamos falar primeiro da missão, que é uma vertente da cumplicidade. E o que é missão no relacionamento? Missão está totalmente ligada a propósito, está totalmente ligada a objetivo, intenção. Qual foi a intenção? O que aconteceu lá atrás que você se interessou pelo seu amor e seu amor se interessou por você? Qual é a missão de vocês? Vocês resolveram se unir por causa de quê? Esse por causa de quê, que se chama objetivo, propósito, né? Intenção de viver juntos, é o que vai permear, solidificar e firmar o relacionamento de vocês. Isso não quer dizer que ao longo da relação isso não possa mudar. E é bem comum mudar. A gente deu um exemplo no vídeo anterior que o propósito em algum momento pode ser constituir família, ter filhos, criar os filhos, fazer com que eles se encaminhem. E depois? É bem provável que depois dos filhos criados e já estão encaminhados, se restabeleça um novo propósito. Mas é importantíssimo que saibamos qual é o propósito. Tem casais que o propósito de estar juntos é constituir família. Outros é viajar juntos. Outros ainda é ter uma relação fitness, ou seja, viajar curtindo caminhadas, fazer exercícios físicos e assim vai. Qual é o propósito da sua relação? Nesta aula, nós vamos trabalhar exatamente isso. E nós vamos trazer para você aqui agora alguns exemplos, ou para vocês, se vocês estão assistindo como casal, alguns exemplos de propósito para vocês se questionarem. Às vezes o propósito de vocês é um trio, uma dupla, algumas questões, mas anotem, por favor, anotem por que é que vocês se uniram. Às vezes o propósito do casal é prosperar juntos, se unem para construir uma prosperidade, ambos são extremamente trabalhadores, ou são profissionais liberais, ou são empresários, ou são funcionários de alguma empresa e gostam de poupar para prosperar. Ver a vida próspera do casal se multiplicar e crescer. Será que esse é seu propósito? Lá atrás você pensou bastante nisso? Eu conheço sim uma esposa que me disse que resolveu casar com aquele marido porque olhou, esse aí vai dar um bom trabalhador, um porte bom para dar os filhos que eu gostaria de ter e com certeza vai me ajudar a enriquecer. E esse foi o propósito da relação. Depois que ele cumpriu essa fase de dar os filhos que ela queria, a prosperidade que ela sempre almejava, a relação acabou. Infelizmente foi aos trancos e barrancos, houve as traições e houve bastante dificuldades na relação entre eles. Então, por quê? Porque era apenas esse propósito e ele não foi trabalhado como acordo durante esse processo. Veja que nesse exemplo, o propósito em si não é o problema. O problema é, uma vez conquistado, não estabelecer um novo propósito, uma continuidade para a relação. Exatamente o que o Márcio falou, não existe julgamento para o seu propósito. Você pode desejar conviver com uma pessoa por N motivos. E isso é particular e seu, mas você precisa ter consciência. Você precisa ter responsabilidade porque te fez engajar, se apaixonar ou amar ou realmente só querer ficar com essa pessoa. E alinhar isso, né? Alinhar com o seu parceiro, com a sua parceira, esse propósito. Porque se não está na tua cabeça, se não está na cabeça da pessoa, como é que faz? O meu propósito, lembra de um casal? Meu propósito é me aposentar e ter uma fazenda, ir para o interior. Não, bem pelo contrário, meu propósito, dizia ela, é viajar. Agora que a gente está aposentado, eu quero viajar, conhecer o mundo. Eita, divergência de propósitos. Essa é uma outra questão. Se você não está pronto ou pronta para se aposentar, porque você ainda não consegue se satisfazer, só ficar no relacionamento, ou ter uma vida, não tem um propósito futuro, o seu casamento pode passar bastante dificuldade nesse processo. Mas e às vezes se o seu propósito pode estar relacionado só em construir família? Eu quero ter filhos, eu quero ter a casa cheia, lotada, ver meus filhos crescer, dar faculdade, dar carro, dar isso, mas às vezes seu parceiro ou sua parceira não acredita que isso é evolutivo ou educativo.
E daí? E daí o propósito também está comprometido. E muitas pessoas já falaram pra gente, né, amor, que se uniram apenas para curar a dor de cotovelo, de uma perda, de um grande amor. Quantas pessoas se uniram porque sofreram frustrações antigas nos seus relacionamentos, se separaram e terminaram, e daí encontram o que chamam de, às vezes, alma gêmea, que não é bem assim, só para vocês saberem, mas que acabam encontrando e se unindo para curar a dor de ter sido ou esquecido, traído, ou separado, ou seja o que for. Uniram-se por uma dor em comum. Ambos tinham a mesma dor e juntos respeitavam essa dor. Nada melhor do que ter alguém que viveu a mesma situação que eu, que tem a mesma dor que eu, para entender o quanto isso é frágil para mim, o quanto isso é difícil para mim lidar. E aí um respeito pela dor um do outro. E nisso pode ser uma grande maneira de ter um vínculo na relação. Mas uma vez que essa relação está consolidada, novos projetos, uma nova visão. O propósito foi realizado e daí tem um vazio. E se vocês estão juntos por causa de pele? Muitas pessoas me disseram isso. Eu tô junto porque a gente tem uma química maravilhosa. A nossa química é fantástica. Toda vez que a gente chega perto um do outro, dá um choquezinho gostoso. E estamos juntos até hoje porque a cama é uma delícia. Muitas pessoas se casam por este propósito. Imagine só, você nada mal com isso porque é gostoso, positivo e agradável e bonito que une o casal. Mas se a química for só essa e se esse é o único propósito, satisfazer os desejos de cada um, no momento em que encontrarem uma crise no meio do caminho, o que pode acontecer? Ou um ou outro pode não dar conta desses problemas na relação. E se não der conta, pode haver traições e daí o relacionamento começa a ruir. Por isso que é muito importante cuidar desse propósito também. Você já deve ter percebido até então que esse propósito, essa missão, ela tem vários elementos que a compõem. Aspectos espirituais, aspectos educacionais, o que cada um quer fazer, uma pós-graduação, doutorado, profissionais, materiais, familiares, são vários elementos que podem compor essa missão. Um outro propósito que é muito comum nos relacionamentos é eu me unir com o outro simplesmente porque a gente tem alguns gostos afins. Pode ser que eu seja atleta e ele também, e no meio do caminho alguém muda. Opa, será que isso influencia no meu propósito ou será que não? Ou esses dias alguém me contou que o único objetivo que fez ela casar com seu marido é porque no interior onde ela morava, ela tinha uma repressão tão grande do seu pai, tão invalidadora, que ela só pensava em fugir de casa. Já o seu marido também queria uma esposa para poder casar e constituir família. E assim eles o fizeram, apenas por esse propósito. Acontece que no meio do caminho o marido virou alcoólatra e ela tinha os 4 filhos para criar e o seu propósito, que era só fugir de casa, já tinha sido realizado. O que aconteceu com o casamento? Foi a óbito o próprio casamento. Essa é um outro propósito que não fica claro. E tem gente que se une por causa de uma preferência religiosa. Imagine que a gente faz parte de uma mesma religião, de uma mesma filosofia espiritual e a gente se une, a gente se encontra num grupo espiritual de terapias espíritas ou alguma coisa assim, ou uma religião. E a gente se apaixona nesse processo. Só que no meio do caminho ele resolve mudar a sua filosofia religiosa ou a sua religião, ou eu também consigo. Muitos casais se separam aí. Começam a entrar num processo de julgamento, com medo, mas geralmente quem muda de filosofia é o principal a julgar aquele que ficou na outra. Eu vi alguns casais entrarem nesse processo de humilharem o outro pelas suas próprias escolhas e também não aceitarem. Isso é um tipo de abuso que a gente não percebe, mas que é um propósito que está fadado, às vezes dá errado, se alguém mudar ou se não se encontrarem no meio desse processo.
Muito importante para vocês prestarem atenção no propósito, porque o propósito vai determinar todo o relacionamento. Márcio e eu, há muito tempo atrás, há 24 anos, tínhamos o propósito de evoluir. Ele já vinha numa caminhada evolutiva de muitos cursos, muitas questões que ele já fazia, e eu também já vinha numa caminhada evolutiva de muitos cursos e etc. Esse foi um elemento que nos atraiu, além da química, além do romance e tal, o fato de estarmos ambos envolvidos com o desenvolvimento pessoal. Mas foi um dos pontos principais que fortaleceu a nossa relação. Durante o processo desses 24 anos, nós fomos encontrando outros propósitos juntos. O propósito de prosperar, o propósito de se amar, o propósito da química. Nós fomos elaborando outras coisas e escolhendo aquilo que ia solidificar a relação. Foi exatamente isso que a gente falou no começo dessa aula. Você pode mudar o propósito. O que não pode é esquecer do propósito principal, porque senão ele pode vir a ser realizado e acabar a possibilidade de ter outro propósito. Então, é muito importante, escreva tudo que você ouviu hoje nessa aula e selecione 3 propósitos que você acha que por isso vocês estão juntos. Peça para o seu marido ou a sua esposa também fazer o mesmo, selecionar 3 propósitos de que vocês estão juntos, ou um só, pode ser que seja para um só. Ou até mais, né? Não tem problema nenhum, tem vários elementos da vida que estejam relacionados e equacionados a um propósito. E alinhe as expectativas de vocês para que vocês possam fazer o próximo passo que nós vamos ensinar daqui a pouco. Que é a visão do casal. Não, o próximo é os valores. Não, visão e valores. Valores é o último. Missão, visão e valores.